desenvolver a nossa reflexão acerca do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos traz de volta o ensinamento de Jesus no tocante àquela afirmativa: não vim destruir a lei. Vamos recordar, primeiramente, a história da humanidade. Nós, há algum tempo, lemos e estudamos um livro muito interessante, possivelmente muitos conhecem. Trata-se do livro Uma Breve História do Mundo. Ali, Geoffrey Blainey, ele faz uma análise da história da humanidade, mais precisamente dos últimos 2 milhões de anos para cá. E nós vamos encontrar maravilhas na narrativa, porque é uma verdadeira síntese da história. Mas uma frase nos chama a atenção. Geoffrey Blainey diz mais ou menos o seguinte: é como ver uma paisagem de uma janela de um trem em movimento, a história da humanidade. Se nós formos buscar fatos históricos, nós também vamos encontrar de forma mais detalhada, na doutrina espírita, um livro maravilhoso. Eu, pelo menos, gosto muito, é um assunto que a gente gosta. Trata-se do livro A Caminho da Luz. Emmanuel, por Chico Xavier, faz ali sim uma síntese histórica da criação do planeta, do surgimento das civilizações, das religiões que passaram pelas sociedades e chega até o que nós podemos dizer, o que antecedeu os fatos atuais, porque este livro foi escrito em 1938. Ali nós vamos encontrar, nos ensinamentos de Emmanuel, e muitos hoje comprovados pela experimentação científica, a gênese da criação planetária, ou a gênese planetária. Nós vamos encontrar ali como a Terra começou a se formar, como ela teve dirigidas as primeiras moléculas, os primeiros elementos materiais, onde ela começa a tomar forma e começa a se desenvolver. Estava à frente deste trabalho grandioso uma verdadeira equipe, uma verdadeira pleiade de espíritos elevados, espíritos puros, né? A comunidade de espíritos puros, da qual Jesus era um dos espíritos componentes. Ali nós vamos encontrar que desde o início da formação do sistema, Jesus já era um desses espíritos que trabalhavam, elaboravam todo este trabalho em nome do Criador. E realizando este trabalho de criação de uma casa nova, de uma morada nova, de um planeta novo, de um sistema novo. Nós vamos encontrar ali o surgimento, a narrativa, em síntese, claro, do surgimento da vida orgânica, como ela começa a se desenvolver. E traçando um paralelo, nós vamos buscar os mesmos ensinamentos no livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós vamos encontrar ali algumas pinceladas acerca das civilizações da antiguidade. O Egito, a Índia, a família hindu-europeia, a China, a Grécia, Roma, sem nos esquecermos da Pérsia e daqueles povos que, cada um ao seu tempo e no momento certo, dominaram determinadas regiões do nosso planeta. E fizeram com que o intercâmbio se estabelecesse, dadas as limitações que certamente eram consideradas. Nós vamos verificar ali, na narrativa de Emmanuel,
as grandes religiões do passado. As religiões que traziam revelações de forma gradativa. Emmanuel nos fala acerca da religião e lembramos, religião, qual o significado? Nos religarmos com o Criador. Religião vem de religare, né? E aí então, nos religando com o Criador, surgem as religiões. Essas religiões, cada uma delas, seguindo o seu padrão, seguindo o seu momento próprio, foram trazendo a criatura para a realidade da existência de um ser superior, uma inteligência superior. Foi lá no Oriente Médio, mais precisamente em Israel, quando aquele povo ali colocado, vindo de outras esferas, lá no momento aprazado, quando em outro instante, em outro lugar do universo, aquele povo também teve que se apartar das civilizações que lá ocupavam e vieram para a Terra. Um desses grupos fica ali, na região da Palestina, de Israel, como nós conhecemos hoje. E ali começa a florescer algo novo. Porque as religiões normalmente traziam várias divindades, vários deuses para várias situações diferentes. Foi em Israel que o monoteísmo teve lugar. Então o preparo continua a se realizar, continua a se encaminhar, para que mais tarde o cristianismo surgisse e florescesse entre nós. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando da codificação, no terceiro livro da codificação, fora os escritos e os estudos que haviam realizado e que realizava a par de todas essas edições, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de alguns assuntos que não são polêmicas nas narrativas evangélicas. Ele expõe de início que ali estão os tópicos que são consenso em todas as religiões, em todas as correntes religiosas. E no capítulo 1, ele lembra o ensinamento de Jesus. Eu não vim destruir a lei. O título trazido por Kardec. Lembrando no Evangelho de Mateus a afirmativa de Jesus: não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Ali nós vamos encontrar a narrativa de que no momento próprio, os benfeitores espirituais, trabalhando cada um ao seu tempo, trouxeram mensagens, anunciaram uma ideia nova, uma mensagem nova. E Allan Kardec lembra que um desses grandes missionários foi, sem dúvida nenhuma, Moisés. Moisés esteve entre nós e nasceu naquele ambiente onde a religião ou a elevação do pensamento ao Criador já era melhor compreendida. Já entendiam e já consideravam já aceitavam como certo a existência de um Deus único. Nós vamos encontrar em Moisés a figura de um mensageiro, um desses mensageiros divinos, como muitos mensageiros estiveram entre nós. Mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, mensageiros que vieram, cada um ao seu tempo, anunciar algo novo. E Moisés foi um desses. Ele era, segundo a narrativa de Emmanuel, um médium extraordinário. Ele trazia em si uma bagagem para grandes realizações.
E como médium, ele foi também o condutor daquele povo da escravidão do Egito para um ambiente onde pudesse florescer uma nova civilização, uma nova sociedade. Ali, para orientar aquela sociedade, ele se tornou um legislador. De início, ele recebe as leis divinas. Como legislador, nós vamos dividir o trabalho de Moisés entre a lei de Deus e a lei civil. A lei de Deus, ela está na figura dos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, e que foi, ao tempo, um grande salto, sem dúvida nenhuma, algo inigualável. Os códigos das civilizações do Oriente, mais anteriores aos 10 mandamentos, também foram saltos qualitativos. Mas ali nós vamos encontrar, para a grande sociedade, ou para as grandes sociedades e civilizações do porvir, regras que eram bem simples de serem seguidas. Muito embora, até hoje, nós encontramos uma certa dificuldade para nos encontrarmos, nos situarmos diante dessas regras. Ali, nós vamos verificar que a lei divina, ou a lei de Deus, estabelecida por Moisés, ela é de caráter divino. Ela foi recebida, certamente, mediunicamente, e teve o efeito de acalmar, ou pelo menos conduzir, fazer com que aquele povo fosse um pouco mais abrandado nas suas ações, porque era um povo rude. Mas essa lei não foi suficiente para realizar este trabalho. E então foram estabelecidas as leis civis. A lei civil certamente tinha um caráter transitório, um caráter que haveria de passar e se aprimorar conforme as civilizações, conforme as sociedades se desenvolvessem. Foi aí que nós vamos encontrar, passado o tempo, nós vamos encontrar a figura amorável de Jesus, aquele que esteve entre nós e que está entre nós desde a formação do sistema, vem pessoalmente ao planeta para trazer ideia nova, para trazer algo novo. Ele veio de uma forma simples, diferente de tudo aquilo que aquele povo orgulhoso tinha em mente. Porque eles imaginavam, os judeus, imaginavam que o Messias, o libertador, o codificador, a quem caberia a direção dos destinos daquele povo, viria de uma forma majestosa. E Jesus veio de uma forma simples. Passou os primeiros anos da sua vida quase que despercebido. Nós temos algumas narrativas sobre a infância de Jesus no livro, em alguns livros espíritas. Nós temos algumas narrativas, em especial no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde nós vamos encontrar diálogos de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, sua prima, acerca das crianças que estavam florescendo de uma forma diferente. Eram crianças notáveis, com ideias diferentes. Isabel era mãe exatamente, todo mundo respondendo mentalmente. Isabel era mãe de João o Batista, né? E eles eram primos. Então ali nós vamos encontrar, numa narrativa, algo que emociona. Duas mães, duas primas, falando acerca das suas crianças que estavam brincando no quintal. Fora isso, os historiadores pouco falam de Jesus. Quando falam, não veem esse lado espiritual, moral que Jesus veio revolucionar entre nós. Tratam-no apenas como, muitas vezes, como apenas mais um personagem histórico. Mas Jesus, no momento certo, reúne alguns amigos. E desde estes instantes, apesar de que vivenciou toda a sua experiência e o seu messianato em todos os instantes da sua vida, muito embora não o conheçamos em detalhes,
ele certamente não veio destruir a lei. Mas que lei que ele não veio destruir? Aquela lei civil que era transitória? Não. A lei divina. Aquela que foi recebida por Moisés para encaminhar aquele povo para novas experiências. Ele não veio destruí-las, mas veio aprimorar esta lei. Veio trazer algo novo, falar de algo novo. Quanto às leis de Moisés, ele simplesmente as modificou. Ele respeitava, porque não tinha muito o que fazer. Ele conhecia as nossas fraquezas, conhece as nossas fraquezas, e sabia que no momento próprio nós mesmos haveríamos de aprimorar as nossas leis, a nossa legislação e o nosso modo de nos conduzirmos perante a vida. Mas ele faz um resumo do que seria a lei divina, o maior mandamento da lei divina. Jesus se reunia com as multidões, falava às pessoas e a sua mensagem, o seu palavreado, as suas ideias, elas eram compreendidas por alguns, por outros ainda não. Ela era compreendida mais por quem? Pelos simples, por aqueles que buscavam, de alguma forma, alívio para as suas dores, como nós vemos até os dias de hoje. A dor, muitas vezes, fazendo o papel de nos despertar, de nos ajustar os roteiros que traçamos para as nossas vidas. É para isso que, muitas vezes, as aflições se fazem presentes nas nossas vidas. Essas pessoas se reuniram, ouviram falar de Jesus. E quando se reuniram diante do Mestre, nos memoráveis discursos, eles simplesmente ficavam maravilhados. Jesus se referia a Deus não como um senhor do poder, mas como um pai amorável. Ele se referia a um ambiente onde todos haveríamos de viver fraternalmente. Haveria de existir em algum momento um ambiente onde o reino do céu se estabeleceria entre nós. Esta foi a grande denúncia que foi apresentada, a acusação que lhe foi feita, no tocante ao estabelecer um reino diferente daquele reino que dominava aquela região da Palestina daqueles dias. Ou seja, quando Pilatos pergunta, sois rei? Ele se referia a isso. Sois rei daquele reino que você anuncia? Quando na realidade Jesus anunciava o reino de Deus, mas que haveria de ser edificado em nossos corações. E até hoje, muitas vezes, nós ainda não compreendemos isso. Mas Jesus disse, em determinado momento, quando lhe perguntaram, Senhor, qual o maior mandamento contido na lei? A lei divina, daquela legislada por Moisés. Ele simplesmente respondeu, como nós já conhecemos e sempre lembramos. O maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo, como a nós mesmos. E isso resume toda a lei, tudo o que está em nossas regras para nos conduzirmos, e resume também todos os ensinamentos dos profetas em todos os instantes. Mas Jesus, na lembrança de Mateus, trazida de volta na transcrição da mensagem, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, também disse, o céu e a terra não passarão até que se cumpra o último J, até que se cumpra os mínimos detalhes. E que detalhes são esses? Toda esta lei, todo este ensinamento, que se resume em amar a Deus e amar ao próximo, deve ser aplicado, deve ser seguido por toda a terra, por todo o planeta que abençoadamente nos acolhe. Nós estamos vivenciando isso? Ainda não. Muito embora
caminhamos para algo parecido. Não é que todos seremos imaculados, não é isso. Mas haveremos de compreender melhor os ensinamentos de Jesus e fazer com que este ensinamento seja seguido à risca. Quando Jesus se reunia com as multidões, além desses ensinamentos, ele falava de algo novo, que nós não compreendíamos na época. Ele falava sobre as vidas que nós experienciamos em várias fases da nossa existência, da existência como espírito, e ele não foi compreendido. Incompreendido, era necessário que o tempo e a ciência e as técnicas e as sociedades se desenvolvessem. Aí Allan Kardec nos traz o ensinamento de que haveria um outro momento em que a sociedade terrena ou terrestre haveria de passar por um novo impulso. Mas quando nós pensamos, ele não foi compreendido, ou ele foi muito incompreendido, nós nos lembramos de uma narrativa. Uma narrativa que todos conhecemos. Que todos conhecemos e nos dá uma ideia de que Jesus estava ciente de que era incompreendido, de que haveria de ter um outro momento. Narra Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, um capítulo intitulado O Paralítico de Cafarnaum. Lembram da história do paralítico? Existia em Cafarnaum um homem que era paralítico. Ele era conduzido para lá e para cá pelos seus amigos, conduzido numa esteira, conduzido de forma a que pudesse se locomover, porque por si só ele encontrava muita dificuldade. As dores, o infortúnio de estar ali naquela situação. Ele ouviu falar de Jesus e foi até a casa de João, naquele dia em que Jesus estaria ali, reunido com as multidões. Jesus atendia a todos, indistintamente, um a um. E a casa foi ficando cheia de gente. Muita gente, muitas pessoas, do lado de dentro lotado, do lado de fora, todo mundo querendo se achegar. E as pessoas estavam ali, como diz Amélia Rodrigues, insaciáveis nas suas necessidades e nas suas aflições. Aquele paralítico, conduzido por alguns amigos, teve uma ideia: vamos entrar por cima. E quando Jesus estava lá na casa, os amigos puxaram a palha que servia de cobertura para a casa e colocaram o paralítico lá dentro. E ele certamente foi atendido por Jesus. Foi atendido por Jesus e saiu dali caminhando, o que gerou uma outra situação. Amélia Rodrigues conta que quando alguma coisa dá certo para nós, o que nós fazemos? No nosso dia a dia, o que nós fazemos? Nós comemoramos, não é isso? Naquela época eles também comemoravam. E o paralítico, depois de passar por toda essa aflição, foi comemorar com os amigos, esquecido daquela bênção que ele certamente recebeu ali. E quando nós recebemos uma bênção, hoje nós começamos a aprender que deve ter uma razão para que nós superemos as nossas aflições. A razão é nos conduzirmos de forma a não cairmos novamente naquelas situações. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é o que nos chama a atenção é o que aconteceu depois. Jesus continuou ali, na casa de Pedro. Eu tinha falado na casa de João, né? Não, na casa de Simão Pedro, desculpem. Na casa de Simão Pedro ele continuou atendendo as pessoas. Pedro ficou maravilhado. Nunca, é a primeira vez que aquilo aconteceu, e na sua casa. E aí então, ele, em determinado momento, olhando para a multidão, olhando para as pessoas, o seu olhar cruza com o olhar de Jesus. E ele percebe que Jesus está exausto. Por quê? Porque as necessidades, nossas necessidades, elas são insaciáveis. E nós não nos damos conta de que aqueles que muitas vezes nos atendem têm certas limitações.
Muito embora Jesus fosse e é o espírito evoluído, um espírito perfeito, certamente no corpo físico limitado ele tinha também algumas de suas limitações. E ele estava cansado. Isso foi o que Simão Pedro percebeu. Então Simão Pedro tira Jesus daquele ambiente e o leva à beira do lago. Sentam-se, imaginamos nós, num tronco à beira da água. E ali Jesus começa a olhar para o firmamento, para um olhar distante, lançado, sabe-se lá no quê. E Simão Pedro ficou olhando Jesus e imaginando como era belo aquele jovem, como era belo aquele homem. E começou a lembrar de algumas ocorrências, a sua vida também começou a viajar, como nós fazemos, como nós dissemos sempre. Em determinado momento, ele, Simão Pedro, desperta e percebe que Jesus está chorando. Lágrimas correm pela face de Jesus. Então Simão Pedro pergunta: Rabi, está chorando? Jesus não diz nada. Pedro volta à carga, de felicidade, eu suponho, considerando os felizes eventos do dia. E aí então Jesus disse: choro, Simão, choro sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus, aos escribas, aos traidores, silenciando-os com sabedoria e elevação, e choras. E Jesus disse: sim, pois que não me compreendeis, nem tu, nem eles. A ideia, a mensagem de Jesus era outra. Então ele disse algo que todos nós conhecemos. Jesus disse a Simão Pedro: mais tarde, quando a dor produzir o amadurecimento maior nos espíritos ou nos homens, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao trabalho de iluminação de consciências. E Simão Pedro pergunta: e quando este alguém, quando este Consolador chegar, ele será bem compreendido? A princípio não, porque os métodos eficazes para curar e disciplinar são muitas vezes severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, este enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando-nos sem cansaço e lentamente elaborando a era da paz e da alegria. Promoverá a reestruturação social à base do amor e que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando os sentimentos de solidariedade em todos os corações. 19 séculos depois, surge a doutrina espírita. Dizem os benfeitores espirituais, nos orientam os benfeitores espirituais acerca das suas instruções. O Espiritismo se nos apresenta como a terceira revelação. Moisés, no momento próprio, Jesus, no momento próprio, e a doutrina espírita, quando nós já temos melhores condições de compreender aqueles ensinamentos da lei divina e os ensinamentos que Jesus nos deixou. Jesus, trazendo aquela promessa a Simão Pedro de que enviaria alguém, e Simão Pedro percebeu que este alguém seria um Consolador, ele se faz presente, o Consolador, na própria doutrina espírita, que se apresenta entre nós como uma ciência, como uma filosofia e como uma religião. Ciência por quê? Porque pelo método da experimentação, Allan Kardec foi colhendo dados, ora confirmados, ora não, ora refeitos, ora elaborados de forma minuciosa, a nos trazer informações acerca do que acontece, além daquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos materiais possam perceber. Nos traz, como filosofia, uma ideia, uma orientação para as nossas experiências, no nosso dia a dia. E é também uma religião, porque nos fala de Deus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão número 1,
pergunta aos benfeitores espirituais: que é Deus? E os benfeitores espirituais respondem simplesmente: inteligência suprema, causa primeira de tudo que nós imaginarmos, de tudo que nós conhecemos. A doutrina espírita não está personificada em ninguém. Não existe uma pessoa que pode dizer: sou o autor dessa história, desta obra, dessas conclusões, dessas experimentações. A doutrina espírita está personificada nos ensinos dos mensageiros divinos. Por isso ela é de ordem universal. Ou seja, em todo o planeta que nos envolve, as regras são as mesmas, e considerando que estão de conformidade com a lei divina, elas são também de todo o universo que nós ainda não compreendemos. E aí, Allan Kardec fala assim: mas por que precisaríamos dessas instruções, das leis, dos ensinamentos da lei divina, sendo que nós já temos todas aquelas informações? E os benfeitores respondem que estes ensinamentos, trazidos no momento certo, através da codificação espírita, ou codificação da doutrina espírita, vêm para restabelecer os ensinamentos de Jesus. Questão número 627 de O Livro dos Espíritos. E o que é que nós encontramos na doutrina espírita? Quais os fundamentos da doutrina espírita? Os fundamentos da doutrina espírita são praticamente, entre outras possíveis indagações, 5 fundamentos. Primeiro, a existência de Deus. Nós começamos a compreender o Pai, Deus, o Criador, como uma inteligência que nós ainda não conseguimos captar todas as informações. Ainda não conseguimos compreender de pronto, mas sabemos que está agindo em todos os recantos. Essa inteligência, ela faz com que as suas leis se realizem em todos os recantos do universo. E uma das regras é acerca da criação do ser e a sua imortalidade, a vida fora. Nós temos um momento de criação, mas temos a imortalidade afora para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, para superarmos as nossas fraquezas, realizarmos coisa nova, realizarmos intentos novos nas mais diferentes áreas de atuação, nos mais diferentes momentos. E isso tudo nos leva a um outro fundamento da doutrina espírita. Para realizarmos todo esse aprendizado e essas atividades, essas ações, nós temos várias existências. O planeta que abençoadamente nos acolhe, nos oferece oportunidades que nós ainda não conhecemos. E nós ainda não realizamos tudo o que temos que realizar por este planeta que abençoadamente nos acolhe. Então, a razão de estarmos aqui. Às vezes nós imaginamos: gostaria de estar num outro planeta mais desenvolvido. Mais ou menos? Exatamente. Não precisa ser muito, né, para imaginar um outro planeta muito. Mas a gente fala: por que não? Porque a razão de estarmos aqui é porque não aprendemos e não realizamos tudo que este planeta tem para nos oferecer e receber de nós. E isso nos leva a uma outra questão, que é um outro fundamento. Quando isto acontecer, quando cumprirmos a nossa obra na criação neste planeta, neste ambiente, nós vamos fazer o quê? Vamos para um lugar, ficarmos ali olhando as coisas acontecerem? De forma nenhuma. Vamos passar as nossas experiências, a ter as nossas experiências em outras esferas, em outros planetas. É o quarto fundamento da doutrina espírita. A pluralidade dos mundos habitados. Com um detalhe: em toda essa jornada, nós temos a presença daqueles com os quais nós nos afinamos, de forma simpática e muitas vezes de forma até um pouco antipática. São os nossos amigos espirituais, são os nossos irmãos que nos compreendem,
e às vezes nos assistindo e nos acompanhando aqueles com os quais nós, em algum momento, nesta ou em outras existências, nos desentendemos. E que se comunicam conosco, estão conosco, que é o quinto fundamento da doutrina espírita. A comunicabilidade dos espíritos. Estamos em constante comunhão. A lei divina se resume basicamente nesses tópicos. Existem muitas outras considerações. Nós não vamos falar sobre todas elas. Lá na frente, nós vamos estudar possivelmente esse tópico. Allan Kardec, quando da codificação da doutrina espírita, ele reservou uma parte do Livro dos Espíritos, que é o livro terceiro, para as leis morais. E para desenvolver esse assunto, ele subdividiu a lei moral, ou a lei divina, ou a lei natural, o nome que quisermos dar, em 10 outras leis, para que pudéssemos melhor compreender cada assunto. A lei divina é uma só. Para fins didáticos, ele dividiu em tópicos. Mas a lei divina é uma só, porque uma coisa chama a outra. Quando nós pensamos em progresso, nós pensamos em trabalho. Quando nós pensamos em trabalho, nós pensamos em sociedade, que se beneficia do trabalho. E aí nós pensamos em nos aprimorarmos, reproduzirmos-nos. E tudo isso vivenciando com amor, justiça, todas as nossas experiências. Tudo isso ou são tópicos elaborados ou desenvolvidos por Allan Kardec. Para que nós pudéssemos chegar a este ponto, certamente a lei divina foi sendo revelada a cada instante. Ninguém veio para destruir a lei, porque a lei é uma só, mas ela veio sendo cumprida, veio sendo revelada a cada instante. E isso, quando nós começamos a nos dar conta do conjunto de que somos parte, nos leva a algumas ideias para as nossas ações. Porque até então, muitas vezes, ficamos um pouco desatentos, um pouco despercebidos da nossa tarefa a realizar neste meio. Mas quando nós conhecemos, ou começamos a conhecer isso, nós somos convidados a algo diferente, algo novo, que é a nossa reformulação íntima. E aí, agirmos nas nossas ações, buscarmos alguns tópicos que nós nos lembramos, sermos gratos pela vida, mas gratos por todas as situações pelas quais nós passamos. Usarmos da tolerância, porque muitas vezes nós conhecemos, já temos ideias, já temos compreensão, que muitas pessoas, muitos de nossos irmãos, ainda não têm. Ainda não chegaram a este patamar, ou chegaram, mas encaram de forma diferente. Usarmos da compaixão. Todos nós somos irmãos, unidos pelo destino mútuo, juntos, para realizarmos algo que servirá mais adiante para que este mundo continue a se desenvolver. E esse aprendizado nos leva à necessidade de ação. Ou seja, realizarmos em nós a prática da caridade. Para encerrarmos, nós vamos lembrar de uma mensagem. É uma mensagem desenvolvida por um movimento espírita. Na realidade, é o momento espírita que traz essa mensagem, a equipe desenvolve, mas ela é sempre atual. Nós aprendemos com os benfeitores espirituais que cada planeta tem a sua destinação. Allan Kardec desenvolveu isso lá no Livro dos Espíritos, comentou bastante, mas nós vamos encontrar essa narrativa ou esta conclusão nas orientações e instruções dos benfeitores amigos. Então, cada planeta tem a sua destinação. Nós, em cumprindo a nossa destinação no planeta, ou seja, aprendendo tudo o que temos para aprender aqui, realizando tudo o que temos para realizar, temos possibilidade de buscar experiências, ou buscarmos experiências em outras esferas, em outros planetas. A Terra, atualmente, é um planeta ainda de provas, expiações, com muitas injustiças acontecendo,
E nós nos deparamos com isso no dia a dia. O que nós percebemos realmente é isso. As injustiças, os atos levianos, os atos ilegais que o noticiário não cansa de publicar para cima e para baixo. Se ligarmos a televisão na hora do noticiário, nós terminamos aquela hora revoltados com tudo, ou não? A gente nem se revolta mais, né? A gente simplesmente vai tendo uma ideia, que é a ideia que esta mensagem nos traz. Estes nossos irmãos, e nós também, mais dia, menos dia, voltarão e voltaremos para colhermos os resultados das nossas ações presentes. Eles, e acrescentamos nós também continuaremos vivendo. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.